Fala pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender sobre o indicador KGR. O que é o KGR ou CAGR? Vamos ver um exemplo prático desse indicador aí com uma ação americana. Vamos ter aí um primeiro contato, você que não conhece, vai ter aí o primeiro contato com uma ação estrangeira, uma ação americana. E vamos fazer também uma análise dos números dessa ação, que é a NextEra Energy. Bom, o KGR, ou CAGR, na tradução Compound Annual Growth Rate, que é a taxa composta de crescimento anual. Essa taxa pode ser usada para medir a taxa de crescimento anual composta de diversos indicadores ao longo do tempo. Então, para diversos indicadores, é possível utilizar esta taxa. Com esta taxa, nós podemos medir o crescimento de diversos indicadores. No caso aqui, indicadores financeiros como receita, revenue, no inglês, né? Lucro líquido, lucro por ação, o famoso Earnings Per Share, EPS, a gente vê bastante isso por aí, o EBITDA, fluxo de caixa operacional, dividendos. Podemos também medir o crescimento em indicadores operacionais, como o número de clientes, volume de vendas, capacidade de produção, market share, indicadores de mercado, como valor de mercado, que é o market cap, preço da ação, enfim. Tudo que é mensurável ao longo do tempo, nós podemos medir o KGR. Para o nosso exemplo, nós vamos usar aqui a empresa NextEra Energy. Ela tem o código NEE na Bolsa de Nova York. É negociada na B3 pelo código NEXT34. É uma BDR, é uma ação estrangeira negociada na Bolsa Brasileira. A NextEra Energy foi fundada em 1972 e tem por volta de 15 mil funcionários. Tem um market cap aí de em torno de 150 bilhões de dólares. É uma empresa do setor de energia, uma utility, ou seja, é uma empresa do setor de utilidade pública. E interessante, ó, ela é uma dividend aristocrat, ou seja, é uma aristocrata dos dividendos. O que é isso? É quando uma empresa, por pelo menos 25 anos consecutivos, tem aí aumento nos dividendos. Para exemplificar aqui o funcionamento do KGR, trouxemos aqui essa apresentação da NextEra Energy, onde diz aqui que o lucro ajustado esperado de crescimento é de 13% de 2023 até 2027. Então, a gente tem aqui em 2023 2,8 bilhões de lucro ajustado e em 2027 a expectativa aqui é de 4,3 a 4,6 bilhões de dólares. Então, se nós calcularmos durante os anos, vamos perceber que 2,8 bi em 2023, se formos somando 13% a cada ano, 2024 mais 13%, para 2025 mais 13%, vamos ter aqui 4,5 bilhões de expectativa de crescimento do lucro ajustado aí. E se nós considerarmos esse 4,5 dividido pelos 2,8, vamos ter aí a variação total, vezes 100, pegamos o percentual, vamos chegar aí o crescimento de 63% aí de crescimento total. Só fazendo uma consideração do lucro ajustado, o lucro ajustado, no caso da NextEra Energy, ele exclui o impacto de novas normas contábeis, ele exclui os efeitos de hedge não qualificados, exclui ganhos e perdas não realizados em ações, exclui certos ganhos de investimento, assume condições operacionais normais, considera apoio de políticas públicas e depende do acesso a capital a custos razoáveis. Então, a gente vai poder ver que, no caso, o lucro líquido ajustado é de 2,8 bilhões em 2023, e se nós acompanharmos o lucro líquido nos sites de divulgação, nós vamos ver que o lucro é bem maior, né, de 7 bi. Então, para esse exemplo aqui, de crescimento nos lucros de 13% ao ano, vamos fazer uma análise que não é nenhuma recomendação, é só um estudo, vale apenas como uma ferramenta educacional. Então, tendo em vista aqui o lucro em 2023 de 7,01 bi e também considerando que temos 2 bilhões aí de papéis, podemos chegar
a um valor de lucro por ação, LPA, EPS, de 3,41. O preço da ação da NextEra no momento é de 70,97 e aí calculamos o preço sobre o lucro. Chegamos a um PL de 20,8. E apenas como um meio aí educativo, vamos calcular o crescimento do lucro, não do lucro ajustado. Aqui vamos calcular de forma educacional. E essa aqui não é o que informa a apresentação da empresa. Isso aqui é só para analisarmos, como forma educativa de entendermos aqui o KGR. Então, se o lucro nós subirmos 13%, chegaremos a esse valor, mais 13% chegaremos a esse valor, e assim sucessivamente, tendo ao final de 2027 11,42 bi de lucro não ajustado. E supondo que o papel da NextEra Energy não vai aumentar, vamos ter a mesma quantidade de papéis. Vamos ter também esse crescimento do lucro por ação. Dessa forma, podemos aplicar no preço da ação o crescimento ano a ano, ou simplesmente podemos pegar aquela taxa que encontramos há pouco, aquela taxa de 63% de crescimento ao total, e aplicarmos ao preço de hoje, chegando ao valor de ação de 115. Mas esse é só um estudo para aprendizado, para um investidor iniciante apenas se familiarizar com os nomes, os indicadores, as siglas, porque o PL ele nunca vai ser estático como esse. A variação do preço em relação ao lucro sempre vai sofrer oscilações, fazendo com que o PL seja variado. Falando um pouquinho dos números da NextEra Energy, é uma empresa que está com PL de 21,67. As empresas americanas, aí, as stocks, costumam ter um PL mais alto, mesmo as que pagam os dividendos. A NextEra Energy é uma empresa que paga dividendos, mas ela também oferece crescimento. Vamos só dar uma olhada aqui no histórico dela. Lá em 2014 até 2018, ela ficava nessa linha aqui, nessa faixa do PL de 15. E hoje ela está com um PL de 21, até um PL alto aqui na pandemia. Seguindo aqui, tem aí um PVP de 2,63. Historicamente, é um PVP que está um pouquinho abaixo aí da média. Negocia com PVP alto, né? Como a gente viu. É uma empresa aí com boa margem bruta de 63 e margem líquida de 26. É uma boa margem, né? Aí no quesito. Ela tem projetos, enfim. É bem legal esse número dela. Inclusive tem aumentado as suas margens. Podemos ver aqui o VPA, valor patrimonial, lucro por ação, 13,51, crescimento de lucros aí de 13% nos últimos 5 anos, crescimento de receitas também de 7%. Vamos calcular o Graham dela, a fórmula Graham é o lucro, na verdade é a constante 22,5 do Graham, vezes o LPA, 3,51, vezes o VPA também, 28,94. Chega a esse dado aqui, vamos precisar agora calcular a raiz quadrada. 47,80, aproximando 47,81, a gente pode ver, está até no site aqui do Investidor 10, o preço justo e o valor intrínseco. Não é recomendação, é só o preço justo, segundo o Benjamin Graham, ou seja, ela estaria cara nesta ótica. Receitas e lucros, aqui no gráfico de cima, a gente pode observar como as receitas em verde vão crescendo, né? Então a gente poderia até, conforme a gente observou no passado, que poderíamos ter outras barras aqui. Não é nenhuma recomendação, mas pelo que a gente entende aqui, observando o histórico das receitas, a gente observou esse crescimento. Aqui no lucro teve alguma situação nesse ano, em 2018. Podemos observar no lucro versus cotação, da mesma forma, a linha amarela, que é a cotação, sempre acompanhando aqui o lucro líquido, exceto nesse ponto aqui. Mas isso aqui, com o tempo, tende a ficar algo parecido com isso aqui, né? Ao longo do tempo, essas linhas vão se juntando na perspectiva mais distante, né? Essa visão mais recente também dá essa
essa diferença aqui. Bom, e até fazendo uma comparação com aquela tabelinha que nós vimos há pouco, o preço aqui da ação, né, a cotação em amarelo, ela está nos 70,97. Naquela projeção de 2027, ela estaria aqui naqueles 115,7 lá. Chegaria mais ou menos aqui. Aqui a gente tem 98, mais ou menos por aqui. Na escala, deveria ser por aqui. E o lucro daquela tabela também chegaria aqui a 11 bi, né? Aqui na escala aqui do eixo. Tá por aqui, então aqui seria mais ou menos 11. Só que isso aqui é uma situação, essas paralelas aqui, elas nunca vão acontecer. Isso é praticamente impossível, né? Aquilo são só expectativas e cálculos, né, em cima de projeções, apenas como estudo. Lembro que isso aqui não é nenhuma recomendação. Estamos aqui só estudando a empresa, estudando os indicadores e aprendendo um pouco mais sobre o mercado financeiro. Para fechar aqui, vamos analisar os dividendos. Os Estados Unidos, os dividendos de muitas empresas são trimestrais ou semestrais e alguns também mensais, né? Mas assim, a maioria das empresas de dividendos, no caso, essa aqui é uma aristocrata, ela paga dividendos aí crescentes nos últimos 25 anos, pelo menos. Então, é muito levado a sério essa situação nos Estados Unidos, de até previdenciária, né? Os investidores, quando existe algum corte de dividendos, geralmente não é regra, mas a ação dá uma desabada, né? É uma outra visão, né? Uma visão previdenciária. Então, aqui a gente pode observar que o dividendo médio é de 2,25. Lembro que os juros americanos nessa data está entre 5,25 e 5,50, os juros americanos, né? Com previsão de baixar até o final do ano um pouquinho. Então, a gente pode observar que nessa média aí de 2,25 está, enfim, abaixo, tá mais ou menos aqui, né? Na verdade, na média aqui, mas é um indicador interessante de analisar. Podemos até entender que quanto mais alto estiver o dividendo, é porque a cotação caiu, né? Então é melhor até analisar por um outro prisma, os dividendos pagos, que aí sim a gente vai ter aquela visão de que é uma empresa que paga dividendos crescentes ao longo do tempo, pelo menos 25 anos. Então, em 2024, isso aqui, até os próximos 2 trimestres, vai chegar aqui, vai dobrar, o valor vai chegar aqui em cima e assim sucessivamente nos próximos anos, né? Se tudo correr bem com a empresa. A gente pode ver aqui o valor por ação, ó, 51, depois pagou 46, depois 2022 ela pagou 42 centavos e assim por diante, ó. A gente vê aqui que ela é no reloginho, né? Trimestral. É uma característica das empresas de dividendos dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil isso é mais bagunçado, né? Do jeito que a gente conhece. Mas esse é um ponto interessante das stocks, né? Das empresas americanas. Mas a gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos futuramente, apresentar outras empresas. E, enfim, essa foi a análise aqui da NextEra Energy. Trouxemos aí o indicador, né? A taxa KGR de crescimento, onde você pode usar. E aí você sabia de todas essas informações? Gostou do conteúdo? Se você gostou, curtiu, pode deixar aí seu comentário, sua dúvida. Sua inscrição é muito importante. Acompanhe outros vídeos interessantes do canal. Até a próxima!